comunidade, a identidade desse território pela fala das pessoas, com quem ali vive, as suas relações, os seus vínculos familiares que foram construído ao longo da sua trajetória de vida, e como que o serviço social, a partir de um processo de construção, de um trabalho de vinculação, de educação, que não é só do benefício assistencial imediato nesse momento, porque é o que bate à nossa porta, e quais são os cuidados necessários que nós, assistentes sociais, precisamos ter para que a gente não incorra nos erros de um modelo tradicional e conservador do serviço social e recaia no modelo conservador e tradicional de assistencialismo e benemerência das pessoas que estão ali naqueles territórios. Então, sabemos nesse processo como um todo a importância do trabalho da educação como norte e como ferramenta principal de construção de um trabalho do serviço social, né? Para isso, vários elementos pedagógicos da nossa profissão são importantes nessa construção, né? De que forma que a gente oferta os benefícios eventuais, mas sem fazer com que, nesse processo, as pessoas deixem de se empoderarem, de se emanciparem desse processo e reconstruam ou construam novas oportunidades de sua própria subsistência e se entenda como sujeito de direito e pessoas que podem mudar a situação das quais elas se encontram, né? Então, não tenho dúvida de que vocês terão aí um momento super rico de um grande debate em torno dessa questão. Espero que todos vocês possam participar. Eu reafirmo mais uma vez o compromisso da Unigran Rio com os assistentes sociais. É um curso e uma profissão que nós temos ao longo da nossa história de existência da Unigran Rio. Até 2015, fomos uma instituição filantrópica, né, beneficente de assistência social no campo da educação, e com trabalhos na Baixada Fluminense destinados aos territórios das comunidades da cidade de Duque de Caxias e do entorno das localidades onde nós estávamos com as nossas unidades. E não para por aí. Mesmo hoje se tornando uma empresa, temos todo um braço de responsabilidade social. Esse evento, por exemplo, é apenas um bracinho do que a gente pode fazer diante de todo esse cenário. Mas temos muitas outras ações, muitos outros cursos, outros treinamentos, com pesquisas, projetos de extensão. Nessa semana ainda, a gente vai ter aí a divulgação dos resultados de uma pesquisa que foi realizada com todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro e todos que responderam à pesquisa com relação aos sentimentos, a questão do trabalho, e a sua percepção sobre o momento que a gente vive de isolamento social e nesse momento da pandemia pela Covid-19. Né? Então, espero que todos vocês estejam protegidos, em casa, em segurança, todos aqueles que possam estar em casa, claro, né? A gente sabe que nós vivenciamos a divisão sociotécnica do trabalho e lidamos também com vários dos nossos alunos e convidados que estão aqui presentes, que também são trabalhadores. Nós somos, né, classe trabalhadora, e como forma de reafirmar o compromisso do curso de Serviço Social da Unigran Rio com os princípios éticos da profissão, com o nosso projeto ético-político, reafirmar mais uma vez com todos vocês que é esse grupo que vocês estão vendo nessa sala, tanto eu quanto o professor Diego e a professora Beatriz, que compõem o colegiado do curso em todas as modalidades, e tentamos cada vez mais, com muito cuidado, com muito carinho, traduzir tudo aquilo que está previsto, não só nas diretrizes curriculares do MEC, mas também nos eixos fundamentais ou dos eixos fundantes da ABEPS, na formação profissional de um assistente social, que lida diretamente com a realidade, com o perfil do egresso necessário, e somos um curso, né, bastante qualificado. Os nossos alunos que estão aqui presentes sabem muito bem disso, eles são os melhores interlocutores do que eu mesmo, para poder falar da oportunidade da vivência que nós temos dentro da universidade. Esse momento da pandemia nos fez novamente reinventar, né, não, professores? Reinventar no sentido de ensinar, traduzir aqui no campo virtual, no campus virtual, tudo aquilo que a gente faz no presencial. A saudade é gigante de poder olhar nos olhos de vocês, abraçar cada um de vocês, poder ter aqueles debates calorosos e perceber cada um de vocês no olhar, na essência como vocês são. E tudo isso, tenho certeza que vai passar o mais rápido possível e que a gente possa, então, diante desse cenário, aproveitar debates como esse para enriquecer e acalorar e deixar o nosso coração um pouco mais aquietado, tá bom?
Então, Beatriz, é contigo, pode ficar à vontade, a casa é sua, sinta-se em casa também, tá bom? Obrigada, Adriana. Então, eu antes de começar a falar um pouquinho do conteúdo de hoje, eu queria estar me apresentando, como o professor Adriano já falou, eu sou Beatriz, sou assistente social, né, trabalho na Unigran Rio como professora tutora do curso de serviço social, e a minha trajetória, né, minha graduação, eu me formei em serviço social no ano de 2007, pela UF, fiz o meu mestrado em política social em 2014, eu concluí, e atualmente faço doutorado na PUC. E é muito interessante porque essa experiência de lecionar e também atuar como assistente social me permite justamente aquilo que a gente sempre fala, possibilitar ao aluno que ele consiga entender justamente essa relação entre teoria e prática. E a proposta do encontro de hoje, o conteúdo que eu preparei para vocês é justamente isso. Através mesmo de uma experiência, né, da minha atuação numa instituição do terceiro setor, como a gente consegue trazer autores importantes para o serviço social e como a gente consegue entender a necessidade de fazer essa correlação. Quando o Adriano me fez esse convite, foi muito interessante, porque eu havia até conversado com ele, que exatamente há 2 semanas atrás eu recebi um convite semelhante a esse. E para aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de assistir naquele momento, eu queria falar para vocês que eu trago algumas alterações, algumas informações que eu acho muito importante a gente justamente estar atualizando esses dados que a gente está apresentando para vocês, e também algumas reflexões de erros que nós vivenciamos aí ao longo desses 14 dias. Eu preparei para vocês aqui uma apresentação em PowerPoint, que depois a gente pode estar vendo a possibilidade de estar disponibilizando para vocês, já que a gente tem todo o contato de vocês, mas só para vocês tranquilizarem que eu não tenho problema nenhum em estar disponibilizando esse conteúdo, ok? Então, como eu falei com vocês, a proposta do nosso encontro hoje é falar justamente da atuação do serviço social nas favelas em tempo de isolamento. E para isso, mais do que falar apenas da atuação do serviço social, eu também gostaria de trazer uma discussão pertinente é justamente a atuação do terceiro setor nos espaços e como a atuação do terceiro setor ele pode sim dialogar com a política nacional de assistência social, deixando de lado essa perspectiva de apenas fazer uma ação caridosa, uma ação filantrópica, e é justamente esse o nosso desafio de hoje. É trazer sim a atuação do assistente social dentro do terceiro setor, mas de uma forma que a atuação do profissional possa dialogar aí com o nosso projeto ético-político. E antes disso, eu gostaria de trazer alguns dados que eu acho pertinentes para vocês, já que a proposta é justamente a gente discutir aí a atuação do assistente social em tempos de isolamento social, mas a gente precisa entender, eu acho que entender não seria a minha palavra, né? Até porque todos entendem por que nós estamos em isolamento social. Mas eu acho pertinente trazer algumas informações, alguns dados, para justamente a gente entender aí a complexidade da situação que nós estamos vivendo. Conforme todos nós sabemos, nós estamos aí passando por um processo de isolamento social decorrente do Covid-19, e eu trago uma pequena introdução aí do contexto do Covid-19 no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro. Para isso, eu fiz uma atualização hoje, então esses dados são bem recentes. Eu fiz uma consulta segura, tanto a nível geral como a nível estadual e municipal, então, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque, como eu falei com vocês, eu trouxe um conteúdo semelhante a esse há 2 semanas atrás, e eu fiquei assustada como os dados estão se modificando. Então, assim, se pelo menos não estavam multiplicados, eles triplicaram. Então, assim, pensando que nem todas as pessoas, a grande maioria das pessoas não estão sendo testadas. Então, assim, é muito importante a gente entender essa dimensão e justamente ter uma reflexão aí a partir desses dados. Quem são as pessoas que estão morrendo, né? Então, para contextualizar a situação do Covid no Brasil, a gente vê que é uma doença que tem pouco tempo no Brasil. O primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, no Brasil. No Rio, ele chegou pouco tempo depois, no dia 5 de março, nós já tínhamos o primeiro caso de Covid na cidade do Rio. No dia 17 de março,
de março foi aí colocado o primeiro caso de morte de Covid, justamente também no município de São Paulo, e 3 dias depois nós tivemos aí notificado o primeiro caso de óbito decorrente de Covid. E como eu falei com vocês, é importante que a gente tenha a dimensão desses dados, né? Hoje, nós temos o número de casos confirmados, 241 mil. Como eu falei com vocês, há 14 dias eu dei uma apresentação parecida com essa, e a gente tinha metade desses casos, lembrando que a gente não está testando a população. Então, assim, esse dado que eu trago para vocês é um dado oficial, mas eu acho que cabe também uma reflexão para a gente entender qual a complexidade, né? Quantas pessoas de fato estão com Covid e nem têm acesso a essa testagem. E a gente tem aí o número de óbitos que também dobrou aí em 2 semanas, chegando ao número de 16 mil. E pensando em fazer um recorte no estado do Rio, nós temos aí 22 mil pessoas confirmadas e 2.715 óbitos. Quando a gente pensa a nível mais local, na cidade do Rio de Janeiro, nós observamos que esse número chega a 12 mil, quase 13 mil, né? 12.921. E já temos 1.841 óbitos. E é interessante, porque como a gente vai falar daqui a pouco no universo da favela, recentemente eu vi uma pesquisa que trazia o mapa da Covid, inclusive tinha esse recorte territorial de favela. E eu encaminhei para vários grupos que eu faço parte, e teve uma aluna minha que me chamou a atenção. Ela mora no Jacarezinho, e na ocasião, quando eu encaminhei para ela, ela falou: professora, essa informação aí não condiz com a realidade. Eu perdi o meu companheiro essa semana, e no Jacarezinho não tem nenhum registro de óbito de Covid. E por mais que eu esteja aguardando o resultado da testagem dele, eu sei que ele morreu de Covid. E aquilo para mim foi um choque, né? Porque assim, a gente sabe que os dados que são apresentados oficialmente falando não condiz com a realidade, né? Então é importante sim que busque outras estratégias aí para justamente mensurar o impacto do Covid aí no nosso país e na nossa cidade. E essa semana eu recebi aí uma pesquisa que a Fiocruz está fazendo. Eu achei muito interessante, porque a Fiocruz, ela justamente tenta traçar esse perfil, né? Tenta identificar o número mais próximo à realidade. Então, esse número que eu estou apresentando para vocês na tela, certamente, por mais que eu fale para vocês que em 2 semanas ele dobrou ou triplicou, ele jamais vai retratar a realidade que nós estamos vivendo. Como eu falei com vocês, eu também trabalho numa favela, eu trabalho no território do Pavão Pavãozinho, em Cantagalo. Eu tenho acompanhado aí as redes sociais, tenho acompanhado também os dados informados pela Clínica da Família, e a gente sabe que os dados que são informados, né, eles estão sendo atualizados a todo momento e não condiz com a realidade, né? Então, se há pouco tempo, há 2 semanas atrás, eu trouxe para vocês um dado que o bairro da Barra da Tijuca era o bairro que mais tinha casos de Covid, hoje o bairro que mais tem casos de Covid é Copacabana. Então, em 2 semanas houve essa mudança, mas ainda hoje nós observamos, esse dado não infelizmente retrata a realidade, quando a gente pensa no mapa de Covid, o mapa oficial, nós observamos que o Covid, ele tem matado justamente aquela população mais pobre. Recentemente teve um estudo, inclusive, que foi pensado aí a nível estadual, passando os dados de São Paulo, que apresentava exatamente isso. Quais eram as pessoas que morriam de Covid? E aí apresentava esse recorte aí de bairro e também o recorte de gênero e raça. Então é muito importante a gente entender quais são as pessoas que estão morrendo. Porque quando eu falo para vocês que a população de Copacabana hoje é a que mais está contaminada, que mais apresenta testes positivos, e aí quando a gente faz um comparativo da taxa de letalidade, nós observamos que a taxa de letalidade é infinitamente menor quando comparado ao território, por exemplo, da Maré, onde a letalidade chega a 30%, diferente da Zona Sul, que a taxa de letalidade está girando em média de 7%. Então, quando a gente faz uma avaliação justamente em relação a esses dados, acho que vale uma crítica a nós profissionais da área social, porque na Zona Oeste tem um índice de 20%
de pessoas aí morrendo de Covid, enquanto na Zona Sul temos apenas 7%. Será que aquela população da Zona Sul, quando comparamos a população das áreas favelizadas, não digo nem, estou pensando na Zona Sul, pensando em Copacabana, por exemplo, será que a população que eu atendo no Pavão, Pavãozinho e Cantagalo está tendo o mesmo acesso à saúde, a população que mora, comparando às outras pessoas contaminadas em Copacabana? Então, vale muito essa reflexão, pensando aí nos nossos desafios da nossa atuação, né? Como que nós, profissionais da área social, seja assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, pensando no meu território, né? Eu dialogo muito com os profissionais da área da clínica da família, os profissionais do CAPS, também os profissionais da educação, como nós estamos vivenciando e como nós estamos enxergando essas estatísticas apresentadas. E aí, quando eu trago para vocês aqui uma pesquisa que foi recentemente, ela foi realizada agora no início de maio, pelo jornal o Globo. Ele colocou exatamente uma informação que eu acho muito pertinente para a gente. Ele diz que a letalidade é justamente quando faz uma comparação entre o número de pessoas confirmadas com Covid comparando ao número de mortalidade daquela região. Mostra o quê? Que as pessoas que mais estão morrendo de Covid são as pessoas mais pobres, com o índice de desenvolvimento social mais baixo. E aqui, como eu falei com vocês, isso é uma informação, por isso que coloca ainda a palavra barra, porque é uma reportagem de 3 de maio, então eu tenho que colocar a palavra barra, mas pensando que hoje, como eu falei com vocês, quando eu fiz a pesquisa no site da prefeitura, eu já observei que Copacabana já passou a barra, né? Então, se a gente vê que a Zona Sul, seja Copacabana ou até mesmo a representada aqui pela Barra, concentra o maior número de casos, a gente observa que há uma baixa letalidade, né? Então, é importante a gente pensar exatamente isso. Aqui eu já coloquei para vocês, já falei anteriormente, né, o alto índice de letalidade na Maré, e aí é interessante porque a reportagem de 3 de maio fala exatamente isso, que a Maré apresenta um alto índice de letalidade, e também leva-se em consideração que muitas pessoas que estão diagnosticadas com Covid acaba aparecendo como uma estatística de um bairro vizinho, né? Ou outras pessoas das favelas da Maré, do Complexo da Maré, acabam morrendo de Covid e infelizmente não têm acesso aí ao teste, justamente pela essa dificuldade de acesso de teste nas unidades públicas. E aí, eu quero que vocês guardem muito isso, né? A letalidade explodiu nas regiões mais carentes, com índice de desenvolvimento social mais baixo. Essa é a informação que é destacada na reportagem do jornal Globo, né? E aí vem a pergunta: como nós, seja profissionais que atuam no terceiro setor, seja profissionais que atuam no setor público, nos hospitais, nas instituições da assistência, como nós conseguimos atingir, como nós conseguimos chegar até a população, seja nós também professores acadêmicos, como nós conseguimos acessar essa população, né? Então, esse é o grande desafio nosso, como chegar a estas famílias em maior vulnerabilidade social. E é interessante, como eu falei com vocês, vão ter coisinhas novas aí, diferente da minha apresentação de 2 semanas, é que nós, assistentes sociais e futuros assistentes sociais, comemoramos no dia 15 de maio o dia do profissional, né? O dia do assistente social, o dia da nossa profissão, né? Então, o que seria o dia do assistente social? Eu achei muito interessante o material que o Conselho Federal, né, o Cefes, compartilhou, que era justamente sobre a atuação do assistente social, e aí ele traz justamente essa aproximação do assistente social com a população, né, com a classe trabalhadora, né? E aí esse desenho aparece ao fundo da favela, e aí coloca que os trabalhadores, trabalhamos em vários espaços, né? Isso é importante também para aquelas pessoas que estão em dúvidas sobre onde o assistente social pode atuar. Por questão de tempo, eu não achei interessante ficar falando todo o meu currículo, mas de uma forma bem resumida, eu falo que o assistente social pode trabalhar em diferentes áreas. Eu mesma, quando eu ingressei minha atuação em serviço social, eu comecei a trabalhar no terceiro setor,
Logo em seguida eu fui para o setor privado, trabalhando numa empresa de engenharia, onde eu fazia o gerenciamento de contratos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Posteriormente eu fui trabalhar na Organização das Nações Unidas, em uma parceria junto com a Prefeitura do Rio, do Instituto Pereira Passos, que é um instituto de referência de pesquisa, onde eu fiquei por 5 anos trabalhando na parte de planejamento urbano. Depois eu comecei a trabalhar na área de consultoria social, onde eu comecei a oferecer aí cursos na área social para iniciativa privada. E hoje, né, como eu falei com vocês no início do nosso encontro, eu comecei a trabalhar aí na educação, né? Eu trabalho no terceiro setor, mas pensando na atuação da assistente social na escola, que eu acho que é um outro desafio, e também aí faço aí, que é o grande amor da minha vida, que é também trabalhar como docente de serviço social. Então, assim, vocês veem a possibilidade de atuação do assistente social. No assistente social, sem falar do meu campo de estágio, que meu estágio todo eu fiz estágio na área da saúde, e fiz pesquisa na Fiocruz, né? Então, o serviço social é esse, é realmente a possibilidade de trabalhar em diferentes espaços. E, assim, esse é o nosso diferencial, a gente está sempre trabalhando com a população, seja através da produção de conteúdo, seja através mesmo do atendimento ao outro. E é muito importante que eu acho que essa foto do Cefes, em comemoração ao Dia do e da assistente social, exatamente valorizando essa imensa possibilidade de atuação do assistente social, né? E aí eu trago para vocês aqui uma citação que eu peguei hoje no site do Cefes, um texto em comemoração ao nosso dia, que faz justamente uma reflexão referente à atuação do assistente social em tempos de pandemia. E é uma fala da presidente do Cefes, né, a Josiane Soares. Ela coloca que no contexto da pandemia da Covid, a categoria está sendo chamada e até convocada para prestar socorro à população. O serviço social é uma profissão regulamentada e em seu cotidiano de trabalho, os assistentes sociais conhecem de perto as necessidades da população e o território que essas pessoas vivem. Então, o que eu chamo a atenção aí nessa fala? A valorização do profissional de serviço social, na situação que nós vivemos, né, no colapso da saúde pública, no colapso de serviços aí de proteção aos usuários, como a assistente social pode trabalhar justamente pensando nessa perspectiva do profissional de serviço social conhecer essa realidade. E aí, assim, quando eu vejo essa fala da presidente do Cefes, é uma fala que eu tenho falado aí desde o início da pandemia, né? Como o profissional de serviço social consegue chegar a essa população em maior vulnerabilidade, aquela população que foi falada lá na matéria do Jornal Globo, que justamente é a população que está mais sendo afetada, né, fatalmente pelo Covid, como nós conseguimos chegar até essa população. E aqui é uma foto que o Cefes também compartilhou, aí, onde ele tem uma coluna que ele traz aí as atualizações do Covid. Aqui eu apresento para vocês algumas resoluções e orientações normativas que são apresentadas, mas eu abro aí uma consideração referente a essas resoluções e orientações, porque eu vejo que são orientações muito técnicas, tá? Principalmente as resoluções. A primeira resolução de 940 de 2020, ela fala mais essa questão de processos em relação às reuniões, justamente pensando aí na atuação presencial do Cefes e também dos conselhos regionais, né? E a resolução 942 faz justamente uma consideração em relação à extensão dos prazos de pagamento. Quanto às orientações normativas, né, que vai nortear a nossa profissão, a nossa atuação, faz uma observação que eu acho muito relevante, justamente pensando aí na comunicação de boletins de saúde e óbitos por assistentes sociais. Essa é uma reflexão que há anos é feita, justamente qual o papel do assistente social, uma crítica em relação ao papel do assistente social em comunicar os óbitos. A gente sabe que isso não é competência do assistente social, é uma discussão que há muito tempo o Cefes já levanta, e acaba que com o número de óbitos crescentes,
em algumas instituições de saúde, essa demanda tem sido passada ao profissional de serviço social, então é muito importante que o profissional ele esteja atento a todas essas informações que são colocadas no site do Cefes, né? Justamente essa normatização aí da nossa atuação. Quanto à atuação da assistente social em favelas, eu não encontrei nenhuma citação, né? Então acaba que vai mais mesmo das minhas inquietações, das inquietações dos colegas que trabalham também nas favelas. Então eu tenho trocado muito com esses profissionais. Eu tenho uma página na internet chamada Favela Carioca, que eu também tento sempre trazer informações da Redes da Maré, que eu vejo que a Redes da Maré está sempre trazendo informativos interessantes. Busco também Fiocruz, busco fontes confiáveis. Então o nosso papel é esse, né? Justamente buscar aí, através da nossa rede, possibilidades de atuação dentro de um cenário tão crítico. E aí, quando a gente pensa em relação à atuação do serviço social, e como eu falei com vocês, a gente vai também, sim, estar buscando aí instrumentos que norteiem a nossa atuação, para a gente fugir um pouco daquela atuação voltada aí apenas à prática. É muito importante a gente também ter conhecimento do nosso código de ética. O nosso Código de Ética, em seu artigo 3º, faz justamente uma citação referente à realidade que nós estamos vivendo. Coloca que é dever do profissional, é dever do assistente social, na relação com a população usuária, participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa dos seus interesses e necessidades. Então, como que é isso? É justamente a partir dos programas que atendem essas famílias, justamente garantir que essas famílias tenham acesso, garantir que que realmente aquelas pessoas que necessitam, assim, quando a gente pensa a Constituição Federal de 1988 e a gente pensa a política da assistência dentro do tripé da seguridade, pensando exatamente dentro desse conceito, né? Garantir que aqueles programas de socorro cheguem de fato àquela população que dela necessitar, né? E não pensando aí como uma prática assistencialista, uma prática aí, voltada a interesses particulares. Então, é pensando exatamente isso, na necessidade de garantir o acesso dessa população a esses programas. E como eu falei com vocês, aí, a proposta do nosso encontro de hoje é pensar o universo da favela. Como eu falei com vocês, o serviço social em tempos de pandemia permite várias reflexões. Inclusive, quando a gente sempre pensa na área da saúde, mas a assistência também é uma área que tem sofrido muito nos tempos de pandemia, até porque o profissional de serviço social está lá na ponta atendendo, né? Foi uma conquista agora. Os CRAs conseguiram reduzir a sua jornada de trabalho, mas a gente sabe que ainda é muito complicado justamente pelas condições precárias no quais os profissionais estão trabalhando, mas a proposta da minha fala é pensar exatamente isso, né? Trazer uma perspectiva aí da atuação do assistente social no território favela, né? E essa foto aqui é uma foto que mostra ali em cima, não sei se vocês estão vendo o Cristo Redentor pequenininho, é justamente o meu objeto de estudo do meu doutorado, né? Eu estudo a favela dos Guararapes, que fica no pé do Cristo Redentor. Então eu escolhi essa foto para retratar ali, né? São 3 favelas que ficam nos pés do Cristo, o Cerro Corá, o Guararapes e Vila Cândido, que fica no final do Cosme Velho, e eu escolhi essa foto justamente do meu objeto de estudo para retratar aí a minha fala, que é quando eu discuto favela, né? Então, assim, só para vocês entenderem, eu há 11 anos trabalho e estudo favela. Eu comecei, como eu falei com vocês, a partir do trabalho de fiscalização do Programa de Aceleração do Crescimento. Depois eu trabalhei com planejamento urbano na produção de informações junto ao Instituto Pereira Passos. Hoje eu estudo favela, né? Meu doutorado é um trabalho, como o professor Adriano falou no início da apresentação dele, eu trabalho com memória social, eu trabalho justamente discutindo a história das favelas. O meu objeto de estudo é a favela dos Guararapes, onde eu conto o processo de compra das suas terras. Então, Guararapes é a primeira favela do Brasil, onde os moradores eles têm o seu título de terra, então eles são proprietários de fato. E aí o meu desafio é esse, né? Trazer justamente a voz daquelas pessoas que muitas vezes não são ouvidas, né? Então, quando eu trabalho em favela e estudo
favela, eu parto de uma perspectiva que eu acho fundamental. Para isso, eu trago uma citação de um documento que foi produzido pelo programa Rio Mais Social, que foi o programa no qual eu fiz parte, um programa que foi uma parceria do Instituto Pereira Passos com a Organização das Nações Unidas, a ONU Habitat, e a gente produziu um compilado de informações com todos os dados produzidos ao longo da pesquisa. E a gente iniciava o nosso material com a informação de que, desde quando a gente pensa o início da favela, né, a favela ela sempre estava associada à imagem do que ela não tem ou que ela não é. Né? Então, assim, ano passado eu tive a possibilidade de dar um curso onde eu falava sobre favela território educativo, e eu falei exatamente isso com os meus alunos. Eu iniciava a fala falando de uma pesquisa que eu fiz. A minha fala era sobre o Morro do Estado em Niterói, né? E aí eu falei para eles: vocês já tiveram curiosidade de pesquisar no Google a palavra Morro do Estado? E aí eles: não, professora. Eu falei: então, façam isso. E aí a minha fala era exatamente isso, né? Como o Morro do Estado, quando a gente coloca a palavra Morro do Estado, as reportagens estão associadas à criminalidade, à violência, né? Sempre de uma forma pejorativa, de uma forma estigmatizada. Né? Então, eu acho que o nosso desafio é justamente pensar esses territórios não como um espaço de ausência, né? É justamente pensar esse espaço dentro da perspectiva aí, de valorização, né? O que a gente tem de bom, né? É interessante que, como eu falei para vocês, eu tenho acompanhado aí os vários canais de comunicação de diferentes favelas, e aí essa semana, quem acompanha meu grupo de Favela Carioca deve lembrar disso. Eu fiz uma postagem que era um galão de água que colocaram, e aí botaram uma bica assim, e aí botaram num beco do morro, né? E aí as pessoas: nossa, que iniciativa interessante e tal. E assim, eu estou só exemplificando isso, mas assim, eu estou falando um exemplo muito pequeno comparado a toda a mobilização dos moradores, né? Quando a gente fala aí dessa questão que eu não vejo a favela como espaço de ausência, eu vejo jamais. Eu tento sempre buscar o que a favela tem de melhor. Né? Eu, enquanto assistente social, eu, enquanto estudante de serviço social, eu sempre procuro as potencialidades do meu território, justamente para não pensar aquele usuário como um mero recebedor da minha ação, seja do meu projeto, né, seja da minha pesquisa, mas eu sempre trago, eu acho que esse é um desafio de todos nós assistentes sociais, né, sempre pensar também, aí é um desafio que é colocado no nosso código de ética, é garantir aí o protagonismo dos nossos usuários, né. Então eu sempre parto dessa perspectiva. De garantir o protagonismo daquela população que eu atendo. Então, assim, dentro dessa ideia, né, e aí não só pensando na perspectiva do protagonismo dos meus usuários, eu sempre falo com os meus alunos em sala de aula e também aí com os meus alunos aqui da Unigra Rio, eu sempre costumo falar muito isso com eles, né, que é muito importante aí a gente conseguir ouvir o outro e também a gente entender que a gente não consegue resolver nada sozinho. Foi-se o tempo, quando o assistente social ainda chamava o seu usuário de cliente, né, que a gente achava que com aquela visão bem funcionalista, que a gente conseguiria aí garantir a manutenção da ordem. Né? Foi esse o tempo, porque a gente sabe que hoje o nosso desafio, né, e eu gosto muito dessa palavra que é governança participativa, é justamente garantir que a nossa população ela se faça participativa, né? E aí, para isso, é muito importante também que eu entenda que eu não vou resolver todo o problema sozinho, que eu preciso, sim, ter uma rede consolidada. E a gente sabe, muitas vezes, a dificuldade de se trabalhar em rede. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos dentro do setor público e eu sei a dificuldade de dialogar entre determinadas secretarias, né, ainda mais assim, dentro do território, às vezes é muito mais fácil a gente dialogar com o terceiro setor do que talvez tentar uma parceria de fora, né, mas eu acho que o grande desafio é esse, né, como que eu imagino, se eu ficasse só fechada no meu mundinho, pensando aí no meu campo de atuação, pensando aí
na experiência que eu estou compartilhando com vocês, se eu ficasse só limitada à minha articulação com as instituições que ficam dentro do Pavão Pavãozinho Cantagalo, com certeza eu não conseguiria ter feito alguns desdobramentos, justamente por esse pensamento de entender que a rede é uma coisa muito mais ampla, né? Então, entendendo, sim, a necessidade de buscar outros parceiros, consolidar minha rede de proteção, aí não apenas dentro do meu território, né, mas um nível mais macro. Então, para isso, pensando nessa ideia de desconstrução da favela como um espaço de ausência, mas pensando a favela como um espaço aí de especialidade, né, um espaço aí que a gente pode sim extrair boas ideias, extrair boas iniciativas, justamente a partir dessa perspectiva que eu trago a relevância das instituições públicas e do terceiro setor dentro da favela, né? Então, como que nós, profissionais de serviço social que estamos atuando lá na ponta, nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho, né? Eu não tenho poder de fala aqui, eu não sou assistente social da assistência, mas eu queria trazer aí uma consideração referente à situação que os profissionais de serviço social estão enfrentando, assim, a minha preocupação. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente, mas a gente teve aí uma denúncia que foi inclusive noticiada pelo jornal da Globo, né? E aí falava justamente sobre a precarização das condições de trabalho dos assistentes sociais. A gente sabe que tem muitos assistentes sociais compartilham aí os CRAs, compartilham o seu espaço de atuação junto com a clínica da família. Então, assim, vocês imaginem, a gente sabe o colapso que a saúde está vivendo, né? Então, como nós estamos conseguindo aí garantir um atendimento se a gente está justamente dividindo o espaço com a clínica da família. No território que eu trabalho, por exemplo, o CRAS é no mesmo prédio da clínica da família. E as salas do CRAS ele é um pouco recuado, é no canto, assim que você entra na clínica da família, tem a parte de recepção das pessoas, tem os consultórios, e lá no final daquele corredor tem a sala de serviço social, né? São 3 salinhas, a sala dos técnicos, tem a sala de atendimento do profissional de serviço social. E justamente a sala mais afastada, quando surgiu aí o pico, na verdade falam que não chegou aí do pico, né, mas quando aumentaram os casos dentro da favela, de suspeita, esses pacientes eles precisavam ficar separados dos pacientes que estavam na recepção. E para isso o serviço social teve que disponibilizar as suas salas, para justamente acolher essas famílias, acolher esses pacientes, né, que estavam lá sendo atendidos pela clínica da família. E aí, assim, não tinha condições dessas pessoas permanecerem na clínica da família, até porque o espaço que elas teriam era um consultório. Então, assim, a equipe não daria para ficar naquele consultório, como que a gente conseguiria garantir ali o sigilo profissional, as condições mínimas de trabalho, né? Então, a gente sabe que essa realidade é uma realidade que nós enfrentamos aí em diferentes territórios, né? Então, assim, eu acho que mais do que colocar aí a necessidade do profissional de serviço social pensando aí, e aí é uma reflexão minha, tá? Lembrando que eu não trabalho no setor público, mas eu acho, sim, uma reflexão necessária. Pensando aí na atuação do assistente social dentro aí do setor público, é muito importante que a gente consiga, sim, pensar e identificar os limites. Quais são os limites que são colocados para a nossa atuação? Quais são as condições de trabalho que esse profissional está tendo? E aí, quando eu falo os limites, não são só os limites físicos, mas os limites mesmo psicológicos. A gente sabe, a gente que está na ponta, como que é desgastante para o profissional, né? Então, assim, imagina o profissional, recentemente eu estava conversando com os profissionais do CRAS, e aí eu estava perguntando em relação ao equipamento de proteção individual, né, o EPI. E, assim, os profissionais do CRAS, eles mesmos estão tendo que comprar as suas máscaras, né? Parece que só o álcool que estava sendo distribuído. E aí eu falei, gente, mas peraí, se a equipe não está tendo acesso a essa máscara, né? A gente sabe, a gente já está mais colocada aí pela mídia a questão da máscara, a necessidade de nós usarmos a máscara, mas não adianta eu usar uma máscara e eu realizar atendimento a uma pessoa que está sem máscara.
né? Eu não estou usando aquela máscara de proteção máxima, então, assim, o risco de contaminação é muito grande. Então, assim, é necessário que as duas pessoas estejam usando a máscara. E aí, na ocasião, aquilo me chamou muita atenção. Falei, poxa, quando eu tenho que estar, eu também tenho trabalhado na ponta, né? Não, eu tenho trabalhado muito em home office, daqui a pouco eu vou falar isso, mas eu também tenho ido até a instituição. E aí eu, na ocasião, conversei com a diretora da instituição, passei a situação do CRAS, até porque a gente está tendo uma parceria aí, justamente pela essa ausência de condições de trabalho do CRAS. Foi feito um acordo para eles usarem um espaço da instituição no qual eu trabalho, onde fosse garantida ali a segurança desses profissionais. E é muito bacana, porque, assim, é muito importante a gente que atua no território estar próximo desses espaços. Então, assim, para mim está sendo muito importante, porque justamente eu tenho dialogado muito com o CRAS, né? Então, a gente acabou, a minha instituição ali, conversando com o CRAS, a gente conseguiu fazer uma doação de máscara para eles oferecerem para a população que estava sendo atendida. Porque, caso contrário, se não fosse uma parceria ali de território entre essa instituição terceiro setor que eu faço parte e o CRAS, né? Dificilmente eles teriam condições de oferecer esse mínimo para a população. Então, aí é muito importante a gente pensar isso. As instalações precarizadas, eu já falei para vocês, justamente essa questão das condições onde esses profissionais estão dividindo o espaço com outros equipamentos públicos. Então, assim, não adianta só você criticar, mas aquele assistente social foi até a televisão falar que não tem condições de trabalhar, e aí vamos supor que interrompa aquele atendimento temporário, né? É muito importante, a gente sabe da necessidade, sim, do profissional estar atendendo ali na ponta, mas também a gente tem que entender que aquele profissional é humano, então, assim, ele vai continuar naquelas condições precarizadas. Então, assim, é claro, a gente tem que informar, sim, o nosso conselho, a gente tem que, sim, justamente apresentar as dificuldades que está enfrentando, porque, caso contrário, eu estou indo contra o meu código de ética. Como que eu vou fazer um atendimento com 2, 3 pessoas na sala, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa necessidade. E aí, justamente trazendo a atuação do terceiro setor, que é a instituição no qual eu faço parte, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aí os nossos desafios aí frente à atuação em tempos de Covid, né? Então, só para vocês entenderem, a instituição que eu tenho aqui a fala é o Solar Meninos de Luz, é uma instituição que fica aqui em Copacabana, numa rua de acesso ao Pavãozinho Cantagalo. A proposta da instituição é oferecer educação integral para 427 crianças e adolescentes desses 3 morros, e além disso a gente também faz o acompanhamento aí, assistencial justamente com cerca de 130 famílias que não são dos nossos alunos. Então, assim, além de atender os nossos 430 alunos, né, atendendo também as suas famílias, e isso aí o atendimento, ele é um atendimento aí socioassistencial, é o assistente social trabalhando em parceria também com a psicóloga da instituição. A gente também atende aí 130 famílias em maior vulnerabilidade social, né? Então, nosso público é esse, justamente atender as famílias desses 3 favelas que estejam aí numa situação de maior vulnerabilidade. Aqui é só um dado para vocês entenderem que a população do Pavãozinho Cantagalo são 16 mil pessoas, né? Então, esse dado aqui é um dado apresentado pela Clínica da Família. Quando a gente pensa aí no dado oficial, a gente vê que esse número é bem menor do que é apresentado pela Clínica da Família, que é justamente o que mais se uma realidade. E aqui, só voltando aqui que eu passei rápido demais, só um minutinho, é só mostrando mesmo o trabalho da instituição, dizendo que a instituição trabalha há 36 anos, realizando esse trabalho com a comunidade, né? Há 28 anos oferece educação integral, 10 horas de educação para crianças e adolescentes. A gente tem aqui o dado de 426, mas a gente já está com 427 alunos. A gente tem 10 horas diárias, e aqui só um dado mesmo que a gente oferece 3 refeições diárias, tá? Só um dado institucional, e embaixo é a página da instituição. E aí, como que é atuar em tempos de Covid, né? Como que a instituição Solar Meninos de Luz tem trabalhado dessa forma, né? E aí é uma perspectiva que também atende a todos nós, né? Justamente os nossos desafios. Justamente pensando aí nesse desafio, como o professor Adriano mesmo falou no início,
no nosso encontro, como que nós, professores da Unigran Rio, estamos lidando aí com essas novas possibilidades de trabalho, né? Como que é trabalhar em home office, né? Então, assim, isso é um desafio que não é só meu, Beatriz, enquanto assistente social da instituição Solar Minho de Luz, mas como toda a equipe Solar Minho de Luz, apenas uma pequena equipe está trabalhando diariamente lá, mas como que nós, profissionais, assistentes sociais, né, de várias instituições aqui representadas, estamos trabalhando em home office, como que é esse desafio. E ali também um outro desafio é justamente a gente fortalecer a nossa rede, né? Como eu falei com vocês, hoje à tarde eu participo de um grupo da Zona Sul, Rede Zona Sul, e aí uma pessoa entrou no grupo pedindo aí, acionando a rede em relação às famílias que ela atende na instituição que ela trabalha. Não sei se ela, por questões éticas, eu não vou falar o nome da pessoa, tá, gente? Não sei se ela está aqui presente hoje aqui, né? Que eu tinha até feito convite para ela estar aqui. E aí é interessante que depois eu vi que essa pessoa, eu tive a oportunidade de estudar com ela, e quando ela viu, porque o nome que aparecia era um outro nome no WhatsApp, e quando eu chamei ela para conversar no privado e tentei ver como que eu poderia trabalhar em rede com ela, ela falou: Bia, é você, eu não acredito. E aí ela falou: eu sou fulana de tal. Eu falei: que legal, porque o seu WhatsApp não tinha o seu nome, não dava para identificar lá. Que ótimo, bom saber que você está aqui e tal. E aí a gente começou a ter várias conversas. Então, assim, era uma instituição, por exemplo, apesar da instituição Solar trabalhar em algumas vezes em conjunto com essa instituição, eu particularmente, Bia, eu só lembrava dessa instituição na época que eu fiz estágio docente lá na minha faculdade, no meu doutorado eu fiz estágio docente na área de estágio também, a professora Rogéria, que eu amo de paixão. E aí eu tive a oportunidade de conhecer essa instituição. Mas, assim, ao longo do meu trabalho, eu nunca tinha tido nenhuma articulação. E aí eu falei com essa pessoa, aí eu fui mostrando todos os caminhos que a gente tem feito aí para garantir esse atendimento à população usuária. E a gente foi pensando também nessa importância aí de trabalhar em rede. Trabalho multidisciplinar também, né? Como que a gente consegue trabalhar aí com outros profissionais, garantindo o nosso sigilo profissional. É interessante que recentemente eu dei uma aula no curso de serviço social para minha turma, disciplina de ética, eu falei exatamente isso. Não sei se meus alunos aqui representados devem lembrar bem que eu falei isso, né? Como que é trabalhar em rede. Eu, por exemplo, tenho uma parceria excelente com a psicóloga da instituição no qual eu trabalho. Na verdade, eu tenho parceria com vários profissionais da instituição, né? Então, assim, como principalmente a psicóloga, que a gente tem casos aí próximos, os desafios de a gente trabalhar, fazer um trabalho multidisciplinar, que gerar um trabalho multidisciplinar aí, home office. E também, por fim, o desafio de a gente conseguir fazer uma atuação que não seja assistencialista. Acho que esse é o maior desafio. Eu acho que o desafio de trabalhar home office todo mundo está enfrentando, né? Todos os profissionais estão vivenciando. Eu acho que trabalhar também aí como equipe multidisciplinar também está sendo um desafio de todos os profissionais de diferentes categorias, mas eu acho que o nosso maior desafio é esse. Como nós que estamos na ponta, e aí pensando no meu caso, que é uma instituição do terceiro setor, como nós conseguimos realizar uma atuação que não vai perpetuar numa relação assistencialista. E para isso eu trago para vocês aqui, eu peço desculpa, porque, enfim, quando a gente faz um slide, ele fica todo bonitinho, agora eu estou vendo que o S caiu para baixo, mas é só para vocês entenderem que eu justamente a gente pensando nos benefícios eventuais, né? O que é o benefício eventual? O benefício eventual é um benefício que está previsto aí na política de assistência, né? Então, assim, quando a gente fala da necessidade de benefício eventual, é muito importante a gente citar a Lei Orgânica do Assistente Social de 1993, que vai justamente falar que o benefício eventual ele deve ser ofertado à população usuária em situações de nascimento, morte, vivência de uma vulnerabilidade temporária, gente, é temporária. Se a gente for pensar em vulnerabilidade, o nosso público é um público de vulnerabilidade, né? Então, assim, não é pensar que, vou dar um exemplo prático que é a cesta básica, tá? Não é pensar que é porque aquela população está em vulnerabilidade que eu vou dar a cesta básica para sempre, não. Isso é assistencialismo, então, é pensando na perspectiva de temporalidade, tá? E também dentro da perspectiva de calamidade pública, que é o que nós estamos vivendo hoje em tempos de Covid, tá? Que é só dizendo da responsabilidade do poder público, mas como a minha fala é do setor privado, eu vou pular essa parte.
Então, para isso, eu trago para vocês aqui um texto que eu acho muito interessante e muito pertinente, que é um texto da Gisele Bovolenta, que é Cesta Básica e Assistência Social, Notas de uma Relação Antiga, né, de uma antiga relação, perdão. E aí eu acho muito interessante, e aí eu perpetuo dessa fala da Bovolenta, porque é uma crítica que eu sempre fiz enquanto assistente social. Eu lembro que quando eu escolhi o curso de serviço social, eu lembro que lá na época do colégio, né, o colégio que eu estudava, as pessoas queriam fazer, a maioria queria fazer direito, medicina, né, e aí eu vim falando que ia fazer serviço social. E aí eu lembro que um colega meu que ia fazer engenharia começou a rir de mim, falou assim, você vai fazer serviço social, vai distribuir sopa, vai dar cesta básica, e aquilo me incomodou muito, né? Porque, assim, mesmo eu ainda não ingressando na faculdade de serviço social, mas o pouco que eu tinha lido, eu tinha entendido que a atuação da assistente social era muito longe disso, né? Então, assim, quando eu vejo essa necessidade hoje, pensando em tempo de Covid, o profissional de serviço social precisar, sim, que foi esse até o contato da minha colega hoje à tarde, a necessidade de a gente entregar a cesta básica para aquela família, e eu acho que isso também é uma fala que o professor Adriano colocou no início, é exatamente pensando nessa perspectiva. Bia, eu entendo que o meu trabalho na instituição que eu faço parte do terceiro setor não é distribuir cesta básica. E eu acho muito bacana que assim, a instituição respeita muito o meu trabalho nesse sentido. Né? Assim, é uma instituição que ela é muito aberta a entender a atuação da assistente social. As minhas estagiárias aqui presentes, que saíram do estágio, podem falar disso. A Nalva, que ela fez a faculdade no Unigran Rio, ela está lá comigo no Solar, ela também pode falar disso. Então, assim, acho que é muito importante a gente pensar nisso, em relação a isso. Né? Como que o assistente social, pensando aí, sem ser no tempo de Covid, tá? E aí eu acho que eu dialogo muito com a Gisele Bovolenta, porque eu penso exatamente isso. Que eu acho que a distribuição de cesta básica não deve ser uma atribuição, e aí pensando no setor público, tá? Que é uma crítica, a Gisele ela faz uma crítica apenas no setor público, ela vai criticar a prática do CRAS entregar uma cesta básica para aquela família. Essa é a crítica da Gisele Bovolenta, e ela fala exatamente isso, que isso tem que ser uma responsabilidade do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. E aí uma crítica que ela faz e que eu assino embaixo é exatamente isso, né? Entendendo que a provisão de alimento regular e frequente, ela não é competência de serviço social. Você ficar dando cesta básica todo mês para aquela família, isso não é uma atribuição do assistente social, porque isso não vai se configurar um benefício eventual. O benefício eventual é aquele benefício que é temporário, em caso de calamidade pública, em caso de uma vulnerabilidade temporária. Não é dizer que aquela família todo mês vai estar batendo na porta recebendo um benefício. Então, assim, é uma reflexão minha, tá? Pode ser que os colegas aqui presentes não concordem, mas Bia, eu acho que, assim, é muito complicado, tá? Eu acho que você tem que ter muitos argumentos aí para justamente você continuar mantendo uma atuação de entrega de cesta básica. Eu, particularmente, consegui acordar com a instituição que eu faço parte, e assim, até porque eles também não têm a prática de doação de cesta básica. Assim, quando eles doam, é um caso de vulnerabilidade máxima, mas eu sei que algumas instituições isso é uma prática recorrente. Então, assim, isso é uma crítica que eu colaboro, que eu assino embaixo, aí quando a Gisele faz, né, Gisele Bovolenta. E aí, pensando no tempo de pandemia, a gente tem visto muitas campanhas aí, pensando exatamente nesse sentido. Da entrega de cesta básica, como profissional de serviço social, vai estar ali na linha de frente, entregando cesta básica, a gente sabe sim, tem pessoas sim passando fome, né? Então a gente sabe, o público que nós atendemos é um público aí, maior vulnerabilidade social, é um público que está em condições de trabalho aí precarizada, então é aquele profissional que trabalha de forma informal, é aquela diarista que não consegue mais estar fazendo trabalhar e justamente não consegue ter aquela fonte de renda, né? Então, assim, eu estou falando muito pelo meu público, tá, gente? Então, assim, o meu perfil de público atendido da instituição
é um público que realmente, nesse momento, precisa, sim, daquela doação de cesta básica. E para isso eu trago alguns desafios aqui, né? Para a gente conseguir fazer uma atuação que não vá dialogar com o assistencialismo, mas sim dialogar com a nossa política de assistência. Então, para isso, eu falo para vocês que, mais uma vez, é importante acionar a rede. É importante que a gente consiga fazer um trabalho. Assim, eu tô focalizando o benefício eventual, tá, gente? Mas a minha atuação dentro do Solar Menino de Luz, ela está indo muito além. A gente tem trabalhado aí com orientação do auxílio emergencial, mas que, enfim, o tempo não dá para falar todo o trabalho que a gente tem realizado. Eu tenho trabalhado muito em rede, tem famílias que eu já atendo há algum tempo, então, recentemente, a gente teve que acionar a saúde mental para a internação de um usuário que acompanho. Então, assim, a gente tem trabalhado muito em rede, né? Mas pensando no âmbito do benefício eventual, que é a minha fala de hoje, é isso. É importante que a gente consiga mapear as instituições que no nosso território já realizam algum trabalho de doação de cestas. Para que isso? Para tentar identificar aquelas famílias que já estão recebendo em outras instituições, para não ter o caso de receber 2, 3, 4, 5 cestas básicas, enquanto aquela família em vulnerabilidade não tem acesso a nenhuma. Então, quando eu falo para vocês a importância de pensar nas potencialidades do território, lembra que eu falei com vocês, não pensando como ausência, mas como potencialidade, as lideranças comunitárias, as instituições que atuam no território, a gente conseguiu se organizar, e aí, né, isso até um elogio à diretora Isabela Montorolo, que é a diretora da Instituição Solar Menino de Luz, que ela tem um trabalho também muito importante dentro da rede. Ela me passou uma lista que foi construída por todos esses parceiros que estão realizando essas doações, onde essa lista está sendo organizada em ordem alfabética. Então, a gente está conseguindo identificar aquelas famílias que já recebem cesta básica para justamente tentar atender o máximo de famílias possíveis. Porque só para vocês entenderem, a instituição que eu trabalho atende diretamente 600 famílias. Então, assim, a gente já tem esse compromisso aí de distribuição de cestas mensais de pelo menos 600 famílias, que é o que nós estamos fazendo aí, uma campanha mensal de arrecadação de dinheiro, enfim, para compra de 600 cestas. Mas, além disso, a gente recebe doações pontuais, né? A gente tem recebido outras cestas básicas de outros parceiros, né? E seria egoísmo nosso achar que a gente tem que ficar distribuindo mais cestas básicas entre aquelas 600 pessoas. A gente entende que tem outras famílias, e é por isso que eu falo a importância de a gente pensar também um pouco dentro da política de assistência, entender que a gente não pode ter aquele recorte apenas eu vou só atender os alunos daquela instituição. Não, a gente entende que tem famílias de vulnerabilidade que também precisam acessar aquela doação, né? Então, é a importância aí de não só atender aquele público que a gente está sempre atendendo nessa situação emergencial. Então, assim, a gente sabe que, como eu tenho trabalhado em home office, eu tenho essa dificuldade de estar ali identificando em loco todas as famílias, né? Então, assim, a nossa instituição, a gente conta com lideranças comunitárias, e aí é muito importante os riscos, né, e os desafios, e também aí eu trabalho com liderança há muitos anos, assim, eu vi que a Carmen Rosane está aqui presente, mas a Carmen sabe como a gente trabalhava, né, Carmen? Carmen trabalhou comigo no IPP, como a gente trabalhava em rede, né? Então, assim, como que a gente trabalha com liderança comunitária. Então, assim, liderança comunitária não é só associação de moradores, são outras pessoas que nós identificamos ali como possíveis parceiros dessa nossa atuação. Então, exatamente isso. Eu vou tentar correr um pouquinho, que eu já estou acabando meu tempo, Adriano. Então, assim, é muito importante que a gente pense isso em liderança, seja aquela liderança, aquela pessoa que mora há muitos anos, que conhece toda aquela realidade, que conhece aquelas pessoas, então como que tem acesso àquela informação. E eu acho que para a gente justamente a gente alinhar com a nossa atuação, pensando na política de assistência, e aí por isso que eu falei que é uma coisa que é uma informação nova, que eu não falei no nosso último encontro, é que na última semana, a gente conseguiu fazer a entrega de cestas básicas. Eu, infelizmente, não pude estar presente, porque o Solar Meninos de Luz, ele está compondo agora o Conselho da Criança e Adolescente,
e o Solar Minas de Luz está sendo representado pelo diretor da instituição, o diretor executivo Guilherme Altarolo, e eu, Beatriz, como assistente social da instituição. Então, a gente está fazendo parte do Conselho da Criança e Adolescente. E na semana passada a gente teve a nossa posse, tiveram várias reuniões pertinentes ao Conselho que acabaram me pedindo de estar participando da doação. Mas, como eu falei com vocês, o nosso papel maior não é participar diretamente da doação, né? Até porque tem outras pessoas, né, na instituição que podem perfeitamente fazer esse trabalho e fazem brilhantemente, mas eu acho que o nosso trabalho maior ali é identificar, e aí sim, que eu acho que esse é o desafio do serviço social, que isso foi uma responsabilidade apenas minha, é justamente entrar em contato com o CRAS e pedir para o CRAS passar uma relação daquelas famílias em vulnerabilidade. Então, acho que esse foi o maior ganho de 14 dias, né? Eu acho que eu falei de uma forma vaga para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir minha fala 14 dias atrás, mas só para falar para vocês que foi um sucesso, a gente conseguiu atingir essas famílias, e realmente foram famílias, hoje inclusive eu estava falando com a assistente social do CRAS à tarde, a necessidade de ela avaliar se tem outras famílias que poderiam ser incluídas nessa listagem, então é buscar aí fazer uma listagem que realmente não vai ser aquela listagem simplesmente mero acaso, né? Então é muito importante que a gente consiga aí fazer a articulação com instituições sérias, tá? Não é vou fazer uma articulação com um político X ou Y. Não, eu não estou falando isso, estou falando a atuação de pessoas do nosso território, instituições sérias que já realizam um trabalho, que tem já a sua lista de beneficiários, que a gente entende a necessidade aí de fazer uma atualização dessas informações. Então, assim, aqui eu trago para vocês de uma forma muito sucinta, tá? Porque a gente ainda tá... aqui antes disso eu vou falar em relação a algumas dicas que eu dou para vocês, justamente que a gente consiga fazer um controle de todas as doações que a instituição recebe. Isso não deve ser uma competência do assistente social, isso pode ser competência de outro profissional, mas por que eu falo isso? Porque é muito importante a gente entender tudo que a gente recebeu de doação, para justamente entender aí o público que a gente vai conseguir atender naquele momento. Né? Quais a seleção de beneficiários, quem vai receber aquela cesta? No nosso caso, o primeiro momento, são as 600 famílias que nós atendemos, são famílias que nós atendemos diariamente, que nós conhecemos a realidade, pais de nossos alunos, famílias que nós atendemos aí, que não necessariamente são alunos nossos, mas e fora disso, quando a gente recebe uma doação, a ideia nossa é ofertar essa doação toda para o nosso território, então é muito importante que a gente identifique aí critérios para justamente ter aí uma nova lista, né? Então, assim, como que eu vou entrar em contato se a gente está trabalhando de casa? Então, assim, a gente tem usado muito telefone, WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é o melhor meio de comunicação. E aí, planejamento, como eu já... Importante a gente... não vou colocar a entrega, imagina, gente... 1.000 cestas que a gente tem doado mais ou menos por mês. Eu não posso colocar 1.000 pessoas na porta da escola, então a gente tem aí mais de uma semana de doação, dividindo em horários, né? Então, assim, a segurança do usuário, então a gente está mantendo a distância, né? A gente tem usado a técnica do bambolê, a gente faz a distância necessária e fixa um bambolê no chão. E como a gente está dividindo em horários, acaba que aquelas pessoas que aparecem exatamente são as pessoas do horário. Então, por questões éticas, eu não postei a foto do bambolê aqui para não aparecer a imagem do usuário. É interessante que aquelas pessoas elas ficam dentro daquele espaço, né? Então, assim, pensar em estratégias mesmo criativas em relação a isso. E aí, justamente pensando na distribuição de cesta, como eu falei com vocês, no desafio do CRAS, felizmente, a gente recebeu uma doação grande. Então, assim, a gente não só... está usando nós profissionais, obviamente, mas a gente também está distribuindo na hora da doação, para garantir a segurança aí dos nossos usuários. Então, quando eu faço um atendimento daquela família, aquela família ela tem uma segurança maior, né? Então, distribuição de álcool em gel, esse mês, como eu falei com vocês, a gente está fechando ainda a nossa doação, mas eu trouxe alguns dados mais relevantes. A gente conseguiu aí as 600 cestas que nós compramos com a doação, com a campanha que nós fizemos de arrecadação de dinheiro, e além das 600, a gente conseguiu aí
Mais esse número a mais aí, né? 381 números de cestas a mais que foram distribuídos para essas famílias aí, que não necessariamente eram o nosso público inicial. As máscaras, 2.200 máscaras, álcool em gel, o Mesa Brasil, esse mês, a gente conseguiu uma parceria significante com o Mesa Brasil, o SESC. Então é isso, trabalhar em rede, a gente conseguiu 2.520 caixas de leite. Mês passado a gente conseguiu com o Rio Solidário, que é uma instituição do terceiro setor, mas também está vinculada ao governo do estado. Então a gente conseguiu também, mês passado, 300 cestas com eles. Então, assim, é isso. É buscar quais são as instituições que nós podemos fechar parceria. O SEASA, a gente fechou, essa semana a gente pegou 470 quilos aí de verduras, legumes que foram distribuídos por essas famílias, né? Então é muito importante a gente pensar isso. Aqui é só um dado do mês passado, porque esse slide passado, esse slide anterior fui eu que fiz, gente, olha a diferença. Porque eu peguei hoje esses dados. Esse aqui já é um dado oficial que a gente divulgou no mês passado, tanto que vocês veem que é de abril, aí 1.050 cestas, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou só pontuar ali 898 famílias. Por que 898 foram 1.050 cestas? Porque algumas cestas eram muito pequenas, eram mínimas, então a gente teve que distribuir 2 cestas, tá? Então a importância de a gente dar o feedback, agradecimento de todas as pessoas envolvidas, né, seja os grandes doadores, lembrando que isso é uma doação do mês passado, mas também aquelas lideranças que nos ajudaram, aquelas instituições do território que nos ajudaram. Esse mês a gente vai incluir o CRAS, eu já falei hoje, inclusive, com a menina da comunicação que trabalha comigo, para incluir, acabou que cortou o nomezinho ali no final, mas mês que vem a gente vai estar, agora nessa prestação de contas, a gente vai ter outros parceiros. Aqui é uma foto de registro da distribuição, não coloquei foto de nenhum usuário, tá? É só mesmo a nossa equipe, e aí é interessante porque você vê que tem várias pessoas de diferentes áreas da instituição participando da doação de cestas, então não é só assistente social que está ali, a gente tem à frente o responsável, o Ramon, que é responsável por toda a comunicação, contato aí com parceiros, né? Ele que faz contato com as empresas, a gente tem o Reginaldo de Verde, que é responsável pela equipe de manutenção, que está lá diariamente no solar. A gente tem o Guilherme, esse de casaco preto, que é o diretor executivo da instituição. A gente tem a Maria Luísa, que está do lado, que trabalha na parte administrativa. Eu ali do lado de mão na perna, né? Que eu sou toda coberta, não dá nem para ver, mas sou eu. E do lado a Cláudia, que é da secretaria, gente. Então, assim, eu queria só fechar aqui, acaba que essa frase é uma frase que eu acho que é a frase que mais remete ao momento que nós estamos vivendo, é justamente aí falando sobre uma música que eu gosto muito, que é do Lenine, que fala sobre o tempo, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para, né? Então, assim, acho que essa frase retrata muito bem a atuação do assistente social, né? Mesmo com todos os desafios que nós estamos vivendo, com todos os limites, com todos os retrocessos aí, pensando na política de proteção à assistência, né? Pensando aí na política mesmo, na área da saúde, na área da assistência, mas pensando aí como nós estamos trabalhando na linha de frente, que a gente não pode parar, né? Então, assim, essa é a minha contribuição que eu faço hoje. Mais uma vez, obrigada, Adriano. Mais uma vez, obrigada, Diego, aí pelo momento de fala. Obrigado, Beatriz. Mais uma vez agradecendo pela sua participação, pela disponibilidade em ter aceito o convite para estar aqui nos enriquecendo com as informações referentes aí à sua prática profissional, mas nesse momento excepcional de pandemia. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Eu fiz algumas anotações aqui no decorrer da sua fala, mas antes eu vou abrir para os alunos, né? Eu vi que algumas pessoas, alunos, convidados, ex-alunos, eu vi que algumas pessoas foram se manifestando no chat ao longo da sua fala, como a Jéssica, a Érica, mas mais no sentido de contribuição mesmo, de falar sobre as experiências dela. Mas aí eu vou deixar aberto para ver se alguém queria fazer alguma pergunta direta para a nossa palestrante, a professora Beatriz, ou trazer alguma contribuição, algum esclarecimento, ou algo, né, em cima da fala de tudo que foi muito bem apresentado nessa noite de hoje. Alguém gostaria de se posicionar? Pode ser via chat ou microfone também. Maria da Penha? Maria da Penha?
Beatriz, a Cláudia Firmiano está solicitando a sua apresentação para você repetir, por favor, onde você atua, acredito que seja. Ah, tá. Eu trabalho na Unigran Rio, né? Sou professora tutora da Unigran Rio e também trabalho como assistente social no Solar Meninos de Luz, que é uma instituição do terceiro setor que atua na área de educação integral. E atende famílias do Pavão Pavãozinho e Cantagalo, gente. É bem... Ah, a Carmen aqui, que legal. Carmen trabalhou comigo, gente, por isso que ela falou que hoje já está aqui participando. Então, assim, só lembrando que, assim, é um desafio também, né? Trabalhar em favela, né? E trabalhar na área de educação, assistente social na área de educação, né? Então, assim, como a gente consegue aí, e assim, eu sempre vi a atuação do assistente social na área de educação pensando em escolas privadas, né? E a gente tem aí, eu torço muito para fazer valer essa lei, né, de obrigatoriedade de assistente social nas escolas, não só assistente social como psicólogo, e essa experiência de atuar nessa instituição do terceiro setor, eu vejo o quanto é necessário e emergencial que essa lei se faça valer, né? Não sei se era essa a pergunta, mas de toda forma é essa, né? No momento, eu também sou estudante de serviço social, faço doutorado em serviço social, e são grandes desafios aí. E assim, se alguém tiver até uma contribuição relacionada ao trabalho que vocês fazem, que, enfim, queiram compartilhar alguma experiência que vocês também estão fazendo parecida com a minha ou não, críticas também são bem-vindas, tá, gente? Assim, a gente está aqui, né, Diego, para também aprender com vocês. Então, assim, se vocês tiverem alguma contribuição nesse sentido, toda contribuição é bem-vinda. Marcelene levantou a mão. Só que estão me passando aqui via mensagem que eles não estão conseguindo falar no microfone, que não está disponível para os participantes, só para os moderadores. Acho que a configuração ela não permite. Aí, tanto a Maria da Penha, que levantou a mão, quanto a outra aluna que também levantou a mão, eu vou pedir, por gentileza, para postar no chat. Tá? Por favor, a pergunta ou a questão, tá bom? Porque a gente não está conseguindo o microfone para os participantes. Em relação às atividades complementares, que perguntaram também, o professor Adriano já disponibilizou o link, tá bom? Vou replicar aqui no chat para vocês. É importante que vocês acessem esse link para a atribuição das atividades complementares, tá? E, gente, quem quiser conhecer a instituição Solar Meninos de Luz, ela é aberta à visitação, então, nesse momento, obviamente, a gente não está fazendo visitas, mas até faço o convite para vocês podem entrar em contato com a instituição e agendar a visita. E, enfim, tem um tour pela instituição e é bem interessante. Vocês estão convidados a conhecer também aí a equipe de serviço social. O Diego, a Nalva, é assistente social do Solar Meninos de Luz também. Nalva é ex-aluna da Unigran Rio, trabalha comigo. Legal, a Nalva foi minha aluna na graduação em serviço social. Muito bom saber disso. Ela está lá comigo. Ela está lá atuando comigo. Não, Tayane, no momento não. No momento a gente não está fazendo visitação, né? A gente está com toda a equipe trabalhando em home office. A gente tem trabalhado no território justamente nesse processo aí de doação de cestas básicas no início do mês. Eu tenho trabalhado muito em rede, tenho entrado muito em contato, como eu falei com vocês hoje à tarde, eu estava falando com o CRAS, ontem eu estava falando com o CAPS, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito assim, mesmo por contato, por telefone, né? A gente tem vários grupos na rede, né? Faço parte de vários grupos, então, assim, o nosso contato mesmo tem sido através desse... E aí é interessante, pensando também na atuação do assistente social, quando a gente pensa na questão da violência, até pensando no dia de hoje, dia 18, né, de maio, pensando aí no combate à exploração e abuso da criança e adolescente, eu tenho trabalhado muito com a psicóloga da instituição, claro, ela respeitando o sigilo dela e eu respeitando o meu sigilo de atuação, mas a gente tem tentado identificar também alguma situação em relação a isso. Até o momento a gente não recebeu, do público que nós temos realizado atendimento, a gente não recebeu nenhuma denúncia pertinente à violência contra a criança e adolescente, nem contra a mulher, mas a gente também está ligado em relação a isso, que a gente sabe que os números de violência contra criança, adolescente e mulher têm aumentado, né? Então é muito importante aí a gente
também ter esse cuidado, né, essa atenção. Então, assim, um dado que me chamou a atenção, que até então eu não tinha conhecimento, mas eu sei que em São Paulo a rede de proteção aí aos refugiados é muito mais consolidada quando a gente pensa a nível Rio de Janeiro, mas eu observei que até então eu não sabia, a gente tem muitas famílias de refugiados dentro do nosso território, e eu fui justamente saber agora, com essa situação aí de calamidade pública. Então, assim, eu já fiz atendimento de umas 4 famílias de refugiados. Então, assim, a gente também está pensando aí em umas parcerias interessantes, como a gente consegue também estar fazendo um trabalho com essas famílias. Então, assim, até é interessante que através disso a gente tem pensado aí em outros atendimentos. Eu vi isso. Bom, pessoal, me permita só fazer uma fala da próxima palestra? Claro. Então, gente, agora nossas lives serão todas as segundas-feiras, tá ok? Das 18 às 19, 19h30 no máximo, por conta do horário de aula. A próxima palestra vai ser sobre essa questão do período do isolamento social e os reflexos da violência doméstica contra a mulher. E aí teremos a professora Vanielle, a participação da professora Hebe Campinha e o pessoal do Fórum do Direito da Mulher e do Conselho Municipal da Mulher, tá bom? Então, coloquem na agenda de vocês, vamos disponibilizar em todos os grupos, iremos divulgar em todos os canais também essa nova palestra. Então, não deixe de participar, a gente sabe que nesse período do isolamento tem aumentado também absurdamente, principalmente no contexto também de favela, né, Bia? A questão em relação à questão da mulher, então é importante que vocês estejam também atentos a essas questões que vão surgindo, tá bom? Estamos tentando conseguir também alguém que possa falar sobre população em situação de rua para vocês. Mas teremos toda segunda-feira uma live com vocês, das 18 às 19, tá? Com horas de atividades complementares, cada atividade, para quem não é aluno, a gente demora um pouquinho, tá? Entre tanto a hora complementar, 40 dias, quanto a emissão de certificado para pessoas externas, tá bom? Obrigado também ao professor Adriano, né, pelas contribuições. Só para a gente finalizar, então, por conta do horário da aula dos alunos também, mais uma vez agradecer a todos os participantes, sejam os nossos alunos, ex-alunos, profissionais, pessoas que estão aqui como ouvinte, convidados, só reforçando, né, que o mês de maio também é um mês de grandes comemorações, como a professora Beatriz colocou, é o mês dos assistentes sociais, das assistentes sociais, mas também a gente tem várias comemorações aí, principalmente hoje, no dia 18 de maio, como a professora Beatriz também já colocou, em relação ao dia 18 de maio, em alusão ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, e também em relação à questão da luta antimanicomial. Então, são datas importantes aí, alusivas, né, que se faz importante a gente sinalizar e destacar. E aí, só para finalizar e deixar a professora Beatriz encerrar, eu gostaria que ela só, a partir do que a Jéssica trouxe, do que a Érica trouxe, sobre a questão, né, da atuação nesse espaço, nessa esfera, muitas das vezes a questão da cesta básica está associada a essa lógica clientelista, de troca de favores, ou utilizada como uma moeda de troca, dentro de uma lógica punitiva pelo próprio equipamento, né? Esses seriam os nossos grandes dilemas e os nossos grandes desafios, né? E como a professora Beatriz bem colocou, as estratégias seriam o trabalho em rede, para poder, né, tá superando aí esses ranços, né, culturais, que infelizmente a atuação na área da assistência social acaba carregando, principalmente num período atípico como esse que a gente está vivendo, marcado por essa pandemia do Covid-19, onde os profissionais também estão se reinventando, criando estratégias. É um momento muito desafiador para todos, né? E aí eu queria ouvir com a professora Beatriz qual a mensagem que ela daria para a gente, tanto para os alunos de serviço social, quanto para os profissionais que também estão com vários dilemas, vários desafios, né, no sentido da gente pensar mesmo o nosso processo de trabalho e os impactos que tudo isso tem gerado para todos, né, que a gente está precisando sair de fato da nossa zona de conforto. Obrigada, Diego. Obrigada, Adriana, aí mais uma vez. Então, Diego, acho que esse é um desafio, né? Eu acho que, na verdade, a situação que nós estamos vivendo é desafio para todas as categorias, mas pensando aí na atuação do serviço social na ponta, eu acho que é muito importante que a gente tenha
muito pré-definido qual o nosso papel dentro aí da política de proteção, né, a essas famílias, na garantia de direitos sociais. Então, assim, quando eu falo para vocês que eu dialogo muito com a fala da Bovolenta, é exatamente isso. Pensando exatamente na necessidade aí da atuação do assistente social de forma que não reproduza uma atuação dos primórdios do serviço social, né? Eu acho que esse é o maior desafio. E eu tento sempre colocar isso muito em evidência. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? A necessidade de a gente ter conhecimento do nosso projeto ético-político, do nosso papel, né, dentro daquela instituição. Então, assim, quando eu falo para vocês que desde o momento que eu ingressei na instituição, a instituição sempre respeitou essa minha opinião em relação à não distribuição de cesta básica, né, pensando aí no meu papel, na minha atuação a partir do trabalho em rede, garantia de acesso à população, eu entendo sim que nesse momento eu preciso estar participando desse movimento, até porque não é um movimento só meu, mas de outros profissionais da instituição, mas pensando exatamente isso, né, sendo norteada aí pela nossa política, conhecendo a lei orgânica da assistente social, conhecendo o meu código de ética. Acho que exatamente quando a gente conhece esses instrumentos norteadores, a gente consegue realmente fazer uma atuação que vai dialogar com o nosso projeto ético-político. Porque se eu não conheço o papel do assistente social, né, a responsabilidade que o assistente social tem dentro daquela instituição, eu vou justamente reproduzir uma atuação que ainda é aquela atuação dos primórdios do serviço social, que é justamente o que a gente tanto combateu, né, a ruptura, o conservadorismo. Então, eu espero que esse processo que nós estamos vivendo não seja um retrocesso para a nossa atuação, mas sim um momento de reflexão, justamente um momento de entender a necessidade, como você bem colocou, de fortalecer as redes que já existem. Então, é exatamente nesse sentido. A Cláudia nome, Cláudia, meu nome todo, porque na faculdade eu sou Beatriz Neves, tá, gente? Então, porque todo mundo me conhece como Bia Fartes, né? Beatriz Fartes. Mas o Diego sabe como é isso também, né, Diego? É o nosso último sobrenome que entra para a faculdade. Mas o meu sobrenome é Beatriz Fartes de Paula Neves. Mas conhecida aqui pela faculdade é Beatriz Neves, mas, enfim, eu sou Bia Neves, Bia Fartes, né? Ninguém nem me chama de Bia, Beatriz, é mais Bia, né? Mas é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Diego, mas acho que é isso. É importante, sim, a gente estar atento ao Cefes, estar dando uma olhadinha lá na página do Cefes, quais são as contribuições, quais são as orientações, né? Justamente a gente tentando trazer uma atuação aí mais próxima não, uma atuação que seja, de fato, aí em consonância com o nosso projeto ético-político, né? Caso contrário, a gente, enfim, a gente não está fazendo o papel do trabalho de serviço social, né? Acho que esse que é o desafio. Perfeito. Ok? Eu queria fazer um convite para quem não é aluno do curso, ou que seja até aluno do curso e ainda não esteja, né, nos acompanhar lá no Facebook, Serviço Social Unigran Rio, ou na página do Instagram também, Serviço Social Unigran Rio, que a gente sempre está divulgando os eventos do curso, tá? Por lá. E a próxima temática que eu vi, acho que foi a Josi que colocou, né, sobre a questão da violência doméstica que tem aumentado, conforme o professor Adriano colocou, a próxima live na segunda-feira vai ser justamente sobre essa questão, né, do aumento da violência doméstica contra a mulher nesse período de pandemia, tendo a professora Vaniele, a professora Hebe Campinha também, e a representatividade do Conselho da Mulher e do Fórum da Mulher, tá bom? Os alunos, eles sempre recebem por e-mail as informações sobre os eventos e os que são externos, tá? A gente sempre divulga nas redes sociais. Adriano? Olá, Diego, desculpa, eu estava lendo aqui a mensagem que você me mandou que ainda estava em estado de choque, desculpa. Sobre uma egressa do curso que faleceu por Covid, desculpa, gente. Bom, gente, Bia, eu agradeço imensamente a tua fala, foi com muita precisão, de forma muito rápida, assim, as pessoas elogiaram bastante a forma como foi prática na sua apresentação. Ao professor Diego Rivas por essa mediação das mensagens entre os alunos e esses momentos importantes, né? Eu acho que o colegiado do curso de Serviço Social contribui muito para tudo isso. Mas nós não seríamos nada se nós não tivéssemos alunos tão incríveis e tão maravilhosos como a gente tem. Tá? Então,
Tudo isso só acontece porque a gente tem aí um pedacinho de cada um deles dentro de cada um de nós, e a gente vai sempre com muita coragem, com muito carinho para todos vocês, né? E quando a gente recebe uma mensagem dessa, pelo menos ficamos desestabilizados com a morte de uma aluna que estava na linha de frente, né, aluna egressa do curso, mas com certeza é uma profissão que daqui para frente, depois da Covid, vinha sendo desrespeitada, sendo desarticulada, desacreditada. Eu acredito que vai ser uma das melhores profissões daqui para frente, no sentido de reconhecimento, da certeza de que o nosso trabalho é fundamental para que em momentos como esse, a gente tenha muito mais preparo no processo educacional dessas comunidades e a gente consiga realmente com que os nossos governantes olhem para tudo isso e entendam o papel fundamental que tem os assistentes sociais na linha de frente desse trabalho, né? Aliás, nós estamos em todos os campos de atuação, seja na saúde, seja na assistência, seja na habitação, seja no Tribunal de Justiça, seja na Secretaria de Educação, seja no socioeducativo, seja no sociojurídico, em qualquer um desses campos. Mas, de qualquer forma, saibam vocês que nós estamos aqui, mesmo diante de tantas notícias e dados estatísticos alarmantes e muitas subnotificações, na luta diária para construir um projeto político de profissão cada vez mais forte, consolidado junto com todos vocês, e formar, sim, os melhores assistentes sociais do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez, Bia, obrigado, vocês são sempre os melhores. Um beijo para vocês, e um grande beijo para vocês, alunos. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. E se cuidem. Fiquem bem.